É de 6 watts por R$ 5,90. Mop esfregão brilhos, só R$ 99,00. Ducha eletrônica Lorenzetti a partir de R$ 99,00. E torneira elétrica a partir de R$ 89,00. E para preparar as suas receitas, na Sulpar tem panela de pressão de 4,5 litros por R$ 59,00. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$ 14,00. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares, toda loja com preço máximo de R$ 14,00. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia, membro preceptor dos serviços de residência da Santa Casa de Pelotas e do Hospital Universitário FURG, atuando nas correções cirúrgicas ortopédicas do joelho e de quadril, lesões do esporte, cirurgias de próteses e videoartroscopias. Dr. Sandro de Matos Dias, em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406, e em Camaquã, na Presidente Vargas 953, fone 5136718304. Faltou gás? Canaã Água e Gás vai até você. Ligou, pediu, chegou. 3671-4866. É rápido, é fácil, é Canaã Água e Gás. Ligue agora mesmo. 3671-4866. Das 7h30 da manhã às 22 horas, de domingo a domingo, até mesmo nos feriados. Canaã Água e Gás, em Camaquã, na Rua João Ventura Centeno, 795, no bairro Vila Nova. Canaã Água e Gás. Ligou, pediu, chegou. Ó o gás! 3671-4866. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 999847043 ou 3671-4342. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 28 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta sexta-feira. E após determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal prendeu o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, na manhã desta sexta-feira. A detenção é preventiva, o que significa que não tem prazo para o término. E nós vamos saber os detalhes sobre essa prisão agora com Rafael Ferri. A Polícia Federal prendeu na manhã desta sexta-feira o ex-deputado e presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. O mandado é de prisão preventiva, ou seja, não tem prazo estipulado para acabar. A autorização da prisão partiu do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais e a apreensão de armas de acesso a mídias de armazenamento. A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da Milícia Digital, que é uma continuidade do inquérito dos atos antidemocráticos. Após a prisão, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, falou com jornalistas sobre o assunto. Olha, na minha visão é aquela história, né? O que eu tenho visto aí que o ex-deputado Roberto Jefferson, ele faz as críticas aí, críticas que você pode colocar pesadas,
Se o camarada se sente ofendido, eu acho que ele tem que buscar o devido processo, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma certa prerrogativa aí, né? Então, essa história de mandar prender, eu acho que é meio complicado isso aí. Roberto Jefferson havia postado numa rede social que a PF chegou a fazer buscas na casa de parentes pela manhã. O inquérito que investiga a organização e o funcionamento de uma milícia digital voltada a ataques à democracia foi aberto em julho por decisão de Moraes. Nessa investigação, a PF apura indícios e provas que apontam para a existência de uma organização criminosa que teria agido com a finalidade de atentar contra o Estado Democrático de Direito. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Rafael Ferri. Obrigada, Rafael. E a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica comunica aos seus consumidores que, tendo em vista o programa de expansão e melhora do sistema de distribuição de energia elétrica, haverá interrupção de energia nos seguintes horários e locais aqui em Camaquã. A partir das 13h30 até as 19h desta sexta-feira, no município de Camaquã e de Cerro Grande do Sul, na Estrada do Bonito, do número 836 ao 6.893 e também do número 41 ao 9.610. O motivo é a substituição de postes e serão 53 consumidores atingidos. E já amanhã, das 13h até as 19h, aqui em Camaquã, nos bairros Jardim do Forte, Loteamento General José Antônio Neto, Passo na Vila Bom Sucesso, Capoeirão, Vila Santa Marta e também terminando no Capoeirão, pelos motivos de recondutoramento de rede e também substituição de postes, e amanhã serão 106 consumidores atingidos. E agora nós vamos direto para Porto Alegre, porque o gás natural terá reajustes de 5% a 13% no Rio Grande do Sul a partir da próxima segunda-feira. E a repórter Nádia Martins nos conta os detalhes. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a Sulgás, já definiu os reajustes que aplicará ao gás natural do Rio Grande do Sul a partir da próxima segunda-feira. Trata-se do repasse do aumento de 7%, que passou a vigorar neste mês sobre o valor de venda do combustível vendido pela estatal às distribuidoras. Os percentuais variam em função do segmento do cliente atendido pela Sulgás. Para o setor industrial, o aumento varia entre 9,18% a 13,17%, conforme a faixa de consumo. No comercial, o reajuste vai de 6,51% a 8,65%, enquanto que para o residencial será entre 5,19% a 7,03%. No caso do gás natural veicular GNV, muito usado por taxistas e motoristas de aplicativos de transporte, o aumento será de 0,245 centavos sem impostos sobre o valor praticado aos postos de combustíveis. O reajuste, Camila, das tarifas aqui no estado foi autorizado pela Agência Estadual de Regulações dos Serviços Públicos, delegados do Rio Grande do Sul, a AGERGS. O contrato de concessão prevê o repasse integral ao mercado do custo de aquisição de gás, diz a Sulgás. E ainda conforme a distribuidora, a Petrobras já reajustou o combustível em 48,7% em 2021. Assim como a gasolina e o diesel, o gás natural sofre a influência do petróleo e do dólar. Então, esse ajuste, Camila, ele acontece de forma trimestral. E diante do ajuste, a gente fica se perguntando, né, os ouvintes, por que esse aumento acontece em meio à pandemia? Quem são os vilões? É o dólar? É o petróleo? Como explicar esse aumento? Nós entrevistamos, a equipe da Acústica entrevistou o economista Gustavo Inácio de Moraes, que explica o que está acontecendo e o que justifica esse aumento de gás, aumento de luz, aumento de insumos em meio à pandemia. Vamos ouvir o economista. O aumento do gás ele é consequência do aumento do preço da matéria-prima, nesse caso o petróleo. Então o gás passa por um refino e todas essas etapas, além da distribuição, então todas essas etapas da cadeia de comercialização, elas estão pressionadas. A matéria-prima, o petróleo, encarecido no mercado mundial, o refino do petróleo, a política da Petrobras seguindo a cotação internacional, bem como a desvalorização do real,
Afinal, a cotação internacional é feita em dólares e, finalmente, na comercialização a gente tem algo parecido com aquilo que acontece com os postos de gasolina. Existe uma certa falta de opções e um certo oligopólio, e que isso também acaba contribuindo para fazer uma margem para o vendedor, para o comerciante. Então, todas essas 3 etapas, elas acabam sendo bastante pressionadas. O contexto de pandemia, na realidade, ele até é um incentivador do aumento do preço do gás, visto que a maior parte das pessoas internalizou, né, o consumo, a realização do almoço dentro de casa, né, deixou de comer fora do domicílio e passou a comer dentro do domicílio, e a gente sabe que a eficiência energética, a eficiência no uso do gás durante, né, o preparo doméstico, ele é menor do que no preparo industrial, no preparo, enfim, né, em grandes volumes. Então isso também acaba contribuindo para um aumento do consumo do gás, né, na medida que as famílias modificam o seu consumo para um consumo dentro do domicílio. Aplicado pela Sulgás ocorreu em abril, variando de 8,56% até 23,41%. A distribuidora afirma que busca preços competitivos no mercado, citando uma chamada pública para diversificar fornecedores de gás natural. Pois é, Nádia, é interessante, né, quando a gente consegue escutar de um economista a opinião do porquê que tudo está aumentando tanto, mesmo diante do cenário econômico pelo qual o país já vem passando há mais de 1 ano e meio, né, Nádia? É muito interessante realmente a gente conseguir saber os detalhes, mas continua doendo no bolso, né? Mais uma vez. Então, o gás natural sobe, a gasolina sobe, a luz se encontra na bandeira tarifária 2, né? Que é a mais cara que a gente tem, gás de cozinha, enfim. É um amontoado de aumento de valores, enquanto a economia brasileira está em crise e também a população não tem como sobreviver praticamente. É uma pena, Nádia, que o nosso país esteja indo para esse rumo, mas a gente ainda tem um pinguinho de esperança que logo comece a melhorar, né? Com certeza, Camila. Tá difícil ser brasileiro, né? Muitos aumentos, o cenário político influencia totalmente na economia. A economia e política andam juntas. Então, não só o cenário político, mas o fato de existir uma pandemia, o fato de nós estarmos competindo também com compradores do exterior. Por exemplo, a gente percebeu que o arroz está caro, a soja está caro, o feijão está caro, o ovo está caro, mas a gente também está competindo. O Gustavo Inácio já tinha comentado que nós competimos com compradores internacionais. Por isso que está tão caro pagar pelos insumos, pelos alimentos. A pessoa que vende, né, a pessoa que exporta, entre vender para um chinês, que vai pagar muito mais do que o brasileiro, obviamente que ele vai vender para o exportador, para a pessoa que compra lá fora. É muito interessante a gente entender o que justifica o aumento em meio à pandemia, mas ao mesmo tempo, além de doer no bolso, não tem o que fazer. É triste, porque a gente não sabe mais o que fazer, né, Camila? A pessoa que paga aluguel, que paga condomínio, que paga luz, a bandeira vermelha 2, né, a bandeira tarifária que está, e aí tu tem que enfrentar agora o aumento do gás, que tu precisa muito, tá mais fácil quase tu comer na rua, né, porque tu vai pagar um absurdo de alimento no supermercado, aí tu vai pagar mais o gás, e aí tu fica é um tempo que tu investe, né, o recurso mais escasso que tu tem, que é o teu tempo, aí tá mais em conta quase tu comer na rua, né. É uma corrida que está bem disputada, Nádia, do que está mais caro, comer na rua, comprar comida no supermercado ou a condição de muitas pessoas que infelizmente não tem como comprar sequer uma cesta básica. A gente fica aguardando então que o nosso país retome o caminho certo da economia. Nádia, muito obrigada pelas tuas informações e a qualquer momento tu retornas aqui no Jornal da Acústica ou então durante a nossa programação. Bom trabalho para ti. Pra ti também, Camila. Até mais. Até, obrigada. Essa foi a repórter Nádia Martins trazendo informações de mais um aumento aqui no Brasil, agora do gás natural. São 12h40 e nós vamos então para um rápido intervalo e já voltamos com mais Jornal da Acústica. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12h40.
Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite. Pompeia. É fácil ser fashion. Meu provedor é o Camaquanet e eu dou like pro atendimento nota 1000. E o instalador é show. Fibra ótica Camaquanet. Planos de até 300 mega. Assine hoje mesmo. 3671-9999 ou 3671-1444. Funerária Jardim de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581. Em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Prepare-se para o maior evento digital de inovação do estado. Vem aí o Insight Sul, nos dias 10 e 11 de setembro. Para a edição deste ano, o Sebrae RS idealizou atividades presenciais e à distância. Venha se conectar com a inovação em tendências dos negócios. Acesse insight.sebrae-rs.com.br para conferir a programação e garantir o seu ingresso. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Ei, tá entediado nessa quarentena? A KNN Idiomas tem um convite pra você. São mais de 700 Exor escolas em todo o país. Sabe por quê? Porque o foco é a conversação desde a primeira aula e usando o seu gosto pessoal. Você também conta com aulas e suporte online em nossa plataforma exclusiva. Vai continuar aí de bobeira? Então junte-se aos mais de 100 mil alunos por todo o país. Venha pra KNN Idiomas. A ortopedia é a área da medicina que visa o tratamento e a prevenção das doenças das articulações, ossos e músculos. Com o aumento da expectativa de vida, a prevenção e o tratamento precoce destas patologias podem postergar e até evitar possíveis correções cirúrgicas. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Consultório em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406 e em Camaquã, Avenida Presidente Vargas 953, fone 5136718304. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. Galles Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Galles Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Dia e 44 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta sexta-feira. E a Ecosul decidiu arquivar o contrato de prorrogação da BR-116 e BR-392, após 4 meses da divulgação da proposta. E os detalhes sobre isso nós vamos saber agora com a Valesca Luz. A Ecosul decidiu arquivar o contrato de prorrogação da BR-116 e BR-392 após 4 meses da divulgação da proposta. A informação foi enviada pela empresa à coluna do jornalista Josimar Farina, de GZH, nesta quinta-feira. A concessionária pretendia reduzir o preço da tarifa e terminar a duplicação da BR-116 e 392 no Porto de Rio Grande, além da recuperação de uma ponte na BR-392 em Pelotas.
O arquivamento foi pedido pelo Ecosul durante reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e técnicos da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Na manhã de hoje, o deputado estadual Marcos Vinícius, em entrevista na Acústica FM, comemorou a desistência de renovação contratual da Ecosul. Hoje é sexta-feira 13, mas eu tô comemorando, porque eu não podia ter melhor notícia numa sexta-feira 13 do que essa que foi anunciada hoje pela manhã de novo pela imprensa. A empresa Ecosul, né, desistiu do seu pedido, do seu interesse, do seu requerimento de renovação contratual dos pedágios que mantém aqui no Rio Grande do Sul. Após muitas críticas desde o anúncio de intenção de prorrogação da concessão das rodovias, a Ecosul oficialmente protocolou o pedido de prolongar o contrato de pedágio à NTT no início do mês de julho. Após a realização do protocolo, o deputado estadual Marcos Vinícius considerou o pedido um deboche e desprezo para toda a região sul. O deputado promoveu audiências públicas e mobilizações contrárias à intenção desde abril. Ainda de acordo com informações de GZH, o governo federal deverá oferecer a BR-116 entre Eldorado do Sul e Camaquã e a BR-290 entre Porto Alegre e Uruguaiana em um leilão. A Ecosul deverá cumprir o contrato de 15 anos, mas ocorreu uma prorrogação nos anos 2000, tornando o vínculo até abril de 2026. Em diversas entrevistas, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, se manifestou contrário à intenção, em razão de obras e projetos do Programa de Modernização das Rodovias Federais. Estão previstas novas concessões com reduções de pedágios em estradas brasileiras. Ainda, uma nova concessão que ligará a BR-116 a 290 está sendo desenvolvida pelo governo federal. Após a Rádio Acústica entrar em contato com a Ecosul, a empresa enviou uma nota à imprensa. Confira em acusticafm.com.br. Da redação de jornalismo, Valesca Luz. Obrigada, Valesca. E o Rio Grande do Sul caminha para o predomínio da variante Delta. É o quarto estado com mais casos relatados e já registra 5 óbitos de Covid-19 pela variante. E a repórter Nádia Martins nos conta os detalhes. Uma projeção apresentada ao Comitê Científico de Apoio ao Enfrentamento à Pandemia da Covid-19 na tarde desta quinta-feira indica que o Rio Grande do Sul caminha para o predomínio da variante Delta. A responsável pela apresentação foi a estatística em epidemiologia Suzy Camei. De acordo com a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, estamos vivendo um cenário Delta. Isso explica a alteração no crescimento das internações e a ocorrência de surtos de Covid-19 em hospitais e municípios gaúchos. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem ao menos 706 casos de coronavírus causados pela variante Delta da Covid-19. O Rio Grande do Sul é o quarto estado com mais casos reportados. Até quarta-feira, eram 64 casos e 5 mortes que teriam sido causadas pela cepa indiana. O doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da USP, Júlio de Carvalho Ponce, explica as mutações da variante e a importância de manter os cuidados, mesmo estando com o esquema vacinal completo. A variante Delta, descoberta primeiramente em amostras da Índia, tem crescido em número de casos pelo mundo todo. Essa variante tem algumas mutações importantes, principalmente na proteína S, responsável pela entrada na célula, que torna ela mais infecciosa. Um estudo realizado na China em julho mostrou que pacientes que têm a variante Delta têm uma concentração de vírus, uma carga viral de até 1000 vezes maior do que a cepa original identificada em Wuhan no final de 2019. Esse aumento da carga viral faz com que a pessoa que esteja infectada com a Delta seja capaz de infectar mais pessoas, por isso que a gente considera que essa variante é mais transmissível. É importante a gente ressaltar que nos Estados Unidos a variante Delta já responde por 4 em cada 5 casos novos desde que ela começou a se espalhar nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, se a gente pegar o caso do Rio de Janeiro, lá praticamente metade dos novos casos já são por essa nova variante. O importante é que, para as pessoas que estão vacinadas, a vacina protege também contra essa variante, faz com que a pessoa não agrave, não seja encaminhada para o hospital, ou, na verdade, tem uma redução de risco de ser encaminhada para o hospital, de ter uma versão mais grave da doença. De qualquer forma, as medidas de proteção não farmacológica, ou seja, manter o distanciamento social, preferir locais abertos e bem ventilados, utilização de máscaras, principalmente máscaras de boa qualidade, máscaras PFF2,
N92, N95, fazem com que a pessoa diminua a sua chance de se infectar com qualquer variante do coronavírus, né? Então a gente consegue se proteger da Delta também se a gente mantiver esses cuidados por agora. Nos Estados Unidos, onde a Delta já é predominante, 99,5% das mortes pelo coronavírus nos últimos meses ocorreram entre as pessoas que não estavam vacinadas. Médicos afirmam que a vacinação completa ainda é a melhor forma de prevenir o agravamento dos quadros de Covid-19, independentemente da variante. De Porto Alegre para a Acústica FM, Nádia Martins. Obrigada, Nádia. Agora são 12h50 e o Jornal da Acústica de hoje vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanete, Pompeia, Laboratório Albuquerque, Meta Imóveis, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa e doutor Sandro de Matos Dias. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Um bom fim de semana a todos. Você ouviu o Jornal da Acústica. Vem aí o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.